Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Lacombe, já deixando os créditos ao canal do Lacombe na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Que imprensa é essa que escolheu um lado da história? Que imprensa é essa que se acha acima do bem e do mal? Que imprensa é essa que desistiu da humildade, da desconfiança, da curiosidade, que desistiu das perguntas, do debate? Que imprensa é essa que resolveu trabalhar com verdades próprias e se acha no dever de atuar como tutor da população, como um educador, um catequizador? Que imprensa é essa que sabe o que é melhor para todo mundo? Que imprensa é essa que luta incansavelmente contra os fatos, contra a apuração cuidadosa, a investigação, a busca da verdade? Que imprensa é essa que trata como delírios, como teorias da conspiração, fartos indícios, evidências, provas? É a imprensa que desistiu de ser imprensa por questões financeiras e ideológicas. É aquela que aponta o autoritarismo inexistente dos adversários que escolheu ou que lhe foram oferecidos e ela aceitou de bom grado, mal podendo esconder sua própria prepotência, arbitrariedade, tirania, sua própria ditadura, seu próprio despotismo, seus próprios crimes. Sim, é criminosa a imprensa que simplesmente rejeita de antemão tudo o que se apresenta contra a atuação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID. Aqueles que se dizem jornalistas não querem saber de investigar nada. Eles estão aí para defender seus parceiros e batem pezinho, dão chiliquito, mistura de chilique com faniquito, mesmo que a partir de todas as informações oficiais que têm surgido, fique claro que a agência tinha apenas uma fachada de ajuda humanitária. Havia quanto tempo que a USAID já não respeitava mais suas finalidades originais? Isso ainda precisa ser respondido, mas Donald Trump, de volta ao poder nos Estados Unidos e ajudado por Elon Musk, já deu um basta nesse sequestro chefiado pelo Deep State americano por globalistas imundos. E a nossa imprensa reclama. Ajuda humanitária sob risco, foi manchete do Estadão. Se o Jornal Paulista considera que a medida tomada por Trump é desumana, sem mesmo se aprofundar no caso, se o jornal acredita que pessoas em situações delicadas por todo o mundo serão afetadas, trago algumas questões. Quantas vítimas a USAID fez apoiando o bioterrorismo, incluindo o surgimento da Covid e a tirania imposta como se fosse combate à doença? Quantas pessoas morreram, foram gravemente feridas, foram sequestradas, torturadas com o apoio da agência, mesmo que indireto, ao terrorismo? Quantas pessoas não tiveram a chance de melhorar de vida? Quantas obras de infraestrutura foram barradas? Quantos biomas não foram, isso mesmo, não foram salvos com o financiamento do ecoterrorismo, do terrorismo ambiental? O mundo vai acabar depois de amanhã e por nossa culpa. Quantas mulheres padeceram e padecem? Quantas vidas foram ceifadas porque a USAID apoiou o assassinato de bebês no ventre das mães? Quantas pessoas, inclusive crianças e adolescentes, se mataram ou têm quadro psicológico grave depois que mutilaram seus corpos e se encheram de hormônios em quantidades perigosas porque a ideologia de gênero foi incentivada? Quantas pessoas não tiveram chance porque a agência americana trabalhou pela liberação das drogas? Quantos inocentes feneceram porque a agência americana se voltou para a proteção de criminosos? O Estadão, sem perceber sua contradição, ou mais provável, imaginando que ninguém a apontaria, escreveu que o populismo de viés autoritário do presidente Trump ameaça uma importante organização, pois digo, não há como fechar os olhos para o autoritarismo produzido, apoiado e financiado em doses cavalares pela própria agência, cujo fechamento se encaminha.
a USAID trabalhou para suprimir o debate, distribuindo recursos para apenas um espectro ideológico, ONGs, influenciadores, jornalistas, veículos de comunicação. Não só isso, ao mesmo tempo, com a ajuda da agência, ganhou força em vários países, incluindo o Brasil, a perseguição política a opositores do grupo apoiado pela USAID. São fatos, sem margem para manipulação. Como não chamar de autoritária uma agência que, as provas estão sendo apresentadas todos os dias, teve influência determinante em processos eleitorais? Então, não há que se falar em viés autoritário do Trump nesse episódio, se ele está fechando uma agência que era ligada ao autoritarismo, à tirania, e quase sempre de forma velada, secreta. A imprensa que comete esse absurdo, aos poucos, está sendo exposta. O portal esquerdista americano Político recebia dinheiro da USAID e passou os últimos 10 anos combatendo o movimento Make America Great Again. Agora, pela primeira vez, não conseguiu pagar seus funcionários, já que a verba foi cortada. A BBC admitiu que 8% das suas receitas em 2023 e 2024 vieram da agência americana. Agências de notícias como Reuters e Associated Press também eram beneficiadas. Só na época da Covid, a Reuters recebeu 10 milhões de dólares para promover engenharia social, numa vergonhosa atuação da imprensa em consórcio no mundo todo, numa espécie de velório do jornalismo. Agora, a fachada de ajuda humanitária da USAID ruiu e está exposto um intricado esquema que será detalhado de financiamento para sufocar discursos considerados ameaçadores à agenda globalista, controlar a narrativa pública, manipular a política. Só não consegue entender isso a imprensa que não é mais imprensa e que, se fosse possível, poderia ter o mesmo fim da agência americana. O mundo certamente ficaria um pouco melhor. Pessoal, se tem uma coisa que... É realmente chocante o que essa turma faz. Na Folha de São Paulo, pelo menos, foi melhorzinho, né? Na Folha de São Paulo, eles, pelo menos, falaram: o povo não é bobo. Lula erra na comunicação ao transferir ao consumidor a culpa pela inflação. Não é um erro, né? É um deboche deliberado. Eu vi você almoçando de novo. Quer quebrar o país? Né? O meme, eles não sabem fazer meme. Nós sabemos. Né? Lula pede para o povo não comprar comida cara usando uma gravata da Louis Vuitton de quase R$2.000. De novo, isso é o retrato da esquerda. É a cara do socialismo, na prática. O governo paga R$57 mil para treinar cozinheiros de Lula e Janja, enquanto manda o povo não comprar se a comida estiver cara. De novo, é o momento Maria Antonieta do Lula. Se não tem pão, que comam brioches. Eu não preciso dar uma aula de história aqui sobre jacobinos, que não são, digamos assim, merecedores de muitos elogios, mas como acabou a Maria Antonieta. Porque tem até um limite, até onde vai um povo submetido a tanta humilhação e deboche. Tem um limite. Então, talvez essa turma esteja brincando com fogo. Não é mesmo? Com fogo. Vamos mostrar que a mentalidade deles não mudou ao longo de décadas. Aqui é o fiscal do Plano Cruzado, Aloysio Mercadante, que hoje preside o BNDES, falando de como se combate a inflação. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços.
Aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote do supermercado e não vai chegar mais, pelo menos o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de... Vocês entenderam? É a ganância, é a maldade dos empresários. Por que tem mais inflação, então, no Brasil do que nos Estados Unidos? Porque quando atravessa a linha do Equador, todo mundo fica mais ambicioso. Por que tem mais inflação no governo Lula do que no governo Bolsonaro? Porque mudou o governo, eles querem boicotar o governo do povo. Essa é a narrativa deles. É deboche, é brazuela, é a volta da tsunami, é isso aí, a turma está atenta aqui no chat. É tosco demais. E quem fez o L? E é cúmplice disso, meu Deus! Amoedo, Armínio Fraga, Luiz Stuberg, vocês não sabiam? Eu vou ter que cobrar de vocês isso, porque vocês não parecem arrependidos sequer. E eu não tenho dúvida que se tiver a volta do embate Lula e Bolsonaro, que o Lula está falando, pode vir que perde de novo, se tiver Alexandre de Moraes e TSE do jeito que foi, talvez. Eu não tenho dúvida que vocês fariam L de novo. O Nicolas, furando a bolha uma vez mais, gravou o vídeo que tinha que gravar sobre essa patacoada toda lulista. Se a água tá cara, é só não tomar banho. Ruim, tem que tirar. É ou não é? E sobre isso, eu quero trazer aqui um vídeo para vocês de 2 minutinhos do bispo Dom Adair. Muito obrigado pelas preces. O senhor realmente é uma inspiração a todos nós católicos. Pois bem, meus amigos, olha só, enquanto isso, o Lula manda o Bolsonaro vir para perder de novo, mas o deputado ligado ao Lula não quer o Bolsonaro sequer nas pesquisas de intenção de voto. O que está acontecendo aqui, hein? Que coisa estranha, né? Sobre isso, algumas pessoas estão lendo assim, o Bolsonaro quer acabar com a lei ficha limpa. E para soltar um inocente, vamos soltar um bando de culpados. Eu não enxergo a coisa assim. E eu vou trazer o vídeo do próprio Bolsonaro aqui, porque eu concordo com esse vídeo. Vejam que eu falei logo no início, para quem acompanhou, que o fio condutor do que está acontecendo nos Estados Unidos e tudo é pegar instrumentos que aparentemente tinham a intenção nobre na sua origem, mas que foram deturpados para servir como instrumento da esquerda, como TACAP contra a direita, para perseguir, censurar e reverter esse quadro. A lei da ficha limpa impediu o Lula de ser candidato? O ladrão? A lei de ficha limpa, ou o artigo 54 da Constituição, para ser mais preciso, impediu a Dilma, que sofrera impeachment, de ser candidata ao Senado? Não. Mas o Franceschini, a Carla Zambelli estão sendo perseguidos e cancelados, o Deltan Dallagnol, por abuso de poder político, abuso de poder econômico, ficha limpa, e seja lá o que for. É tudo conversa para boi dormir. Se não existe imparcialidade e igualdade na aplicação da lei, não é uma lei. É um TACAP na mão da esquerda. Então o presidente Bolsonaro está coberto de razão. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos, porque a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Fora da cadeia. Ele continuava inelegível, porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram, então, descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância, que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas condenações todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o
para o espaço. E ele, então, pôde disputar as eleições. Então, 2 casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Ciro Nogueira: Lula não ganharia de Bolsonaro hoje. Cacique do PP menciona queda na popularidade do governo petista e projeta cenário para 2026. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, afirmou que se a disputa presidencial ocorresse nos dias de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiria vencer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante uma entrevista à CNN, ele foi questionado sobre a possibilidade de Lula superar Bolsonaro em uma eleição e apontou que a alta taxa de rejeição do atual governo, que chega a 49%, tornaria a reeleição do petista inviável neste momento. Como é que um homem que está com 49% de rejeição pode ganhar uma eleição? Gente, isso não existe, isso é inviável, disse o congressista. O senador, que já foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e integrou a base petista em gestões anteriores, avalia que Lula, diante desse contexto, evitaria entrar na corrida eleitoral para não arriscar uma derrota no encerramento de sua trajetória política. O Lula hoje, se tivesse uma eleição, ele não seria candidato. Ele sabe disso, não vai manchar a sua história com a derrota no seu último mandato, emendou. O senador também comentou sobre a situação de Bolsonaro, afirmando que vê mais chances do ex-presidente reverter sua inelegibilidade. Antigamente eu achava que ia beira o impossível. Eu acho que hoje ela é difícil, mas nós vamos lutar. Eu mesmo tenho um projeto que anistia o presidente, mas hoje eu não acho mais impossível. Ele ainda mencionou que Bolsonaro está confiante na possibilidade de reverter sua inelegibilidade. Se isso não ocorrer, vamos buscar alternativas, mas a decisão final será dele, concluiu Ciro Nogueira. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.